Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para a correção da nossa última videoaula com Challenge Yourself. Lembrando que o Challenge Yourself é um enredo de tudo que a gente aprendeu aí nessa unidade. Então, o primeiro exercício fala assim: coloca os lugares descritos, né, pelas informações aqui na frente. Uma parte de terra pública que pode ser utilizada para o prazer e fazer exercício. É o parque. Park. Uma construção em que coisas interessantes, tal como figura, escultura, objetos históricos e científicos, são colecionados e mostrados ao público. Museum, museu. Um local onde os ônibus, os trens, etc., regularmente param, assim para os passageiros poderem subir e descer. Então, station, estação, no caso do ônibus, rodoviária. Uma loja que vende medicamentos e vários outros produtos, tal como doce, sabonete, etc. Drugstore, farmácia ou drogaria. Uma área aberta na cidade onde duas ou mais ruas se encontram. É a praça, square. Bom, essas são as informações aqui para o 1. Para o 2, a gente tem que colocar o presente simples dos verbos que estão aqui, é claro, sem utilizar o to. E ó, Tóquio, Japan, which has a population of 35.1 million people, was once just a small fishing village. Seoul sits in the same place as an ancient city, Hwayseong. 31.2 million people live in Mexico City. Many urban areas now use various forms of public transportation. E aqui, education worldwide is important and many cities host prominent universities. So few have much of a focus of getting their children into those institutions of high learning as Korea. Então, Tóquio, no Japão, tem uma população de 35,1 milhão de pessoas e antes era só uma pequena vila de pescadores. Seul é sitiado no mesmo lugar da cidade antiga Hwayseong. 21,2 milhões de pessoas vivem na cidade do México. Muitas áreas urbanas agora usam várias formas de transporte público. A educação em todo o mundo é importante em muitas cidades hospedeiras das universidades prominentes. Embora poucas delas, poucas têm tanto foco em conseguir com que os alunos deles dentro dessas instituições aprendam um alto nível como a de Seul lá na Coreia. Então, essas são as informações. Veja, aqui ficou em terceira pessoa, aqui também. Já esse e esse não, porque a gente usou people, 21,2 milhões de pessoas, então é plural. Aqui está falando que muitas áreas urbanas, então também é plural. E aqui está falando que muitas cidades também é plural. Eu não faço a terceira pessoa do singular. 3. Marque os verbos com as preposições normais para cada um deles e assim use para completar as sentenças aqui embaixo. Então, o go é o to, o listen é o to e o talk é o to. O look é o at. E o pay, for e o wait, for. E aí a gente preenchendo a sentença, my best friend always waits for me after class. Meu melhor amigo sempre me espera depois da aula. E aí eu tenho que colocar o S no final do waits. Por quê? Eu estou falando meu melhor amigo. Se aqui tivesse friends no plural, aí sim eu deixaria wait normal. Mas como é um amigo ou uma amiga, não falou o gênero ali, eu tenho que colocar esse Szinho aqui no final, porque é uma terceira pessoa do singular. A mesma coisa que na B, Sheila goes to work by train. Então a Sheila vai ao trabalho de trem.
Na C, Rachel and Andrew. São terceira pessoa do singular a Rachel e Andrew também. Só que quando eu junto numa mesma sentença ele sendo sujeito, o verbo fica na forma base, porque aqui eu estou tratando de plural. O pronome que eu posso trocar aqui seria o they. Então, they look at the weather forecast before cycling. Eles olharam a previsão do tempo antes de sair para fazer o ciclismo. Na letra D, teachers talk to the principal to decide the best school transport. Então aqui são professores, também é plural, por isso que o talk fica na forma base. Então os professores falaram com o diretor para decidir o melhor transporte escolar. Na E, my history teacher pays for museum tickets for his student at the end of the year. Aqui já é diferente, eu estou falando que é o professor de história. Então pode ser ou ele ou ela, he ou she. E aí o pay ele tem que vir com S no final, porque trata-se de terceira pessoa do singular. Então meu professor de história pagou pelo ticket do museu para os estudantes no final do ano. E a F, Andressa listens to her favorite songs while walking to school. Então a Andressa, ela ouve as músicas favoritas dela enquanto está indo para a escola, andando. E aqui o listen também vai com S, porque eu estou falando de Andressa, she. O exercício 4, então eu tinha que fazer um X naquela palavra que está fora de contexto. Se eu estou falando aeroporto, biblioteca, catedral, aqui o cab não é lugar, então eu tiro fora, porque aqui eu falei só de lugares e o cab é um carro, então ó, not a place, para justificar por que eu estou tirando o cab daí, porque não é um lugar. Na B, look at, go to, be e listen to. Eu estou falando de verbo mais preposição, e aqui o be não tem uma preposição dele, então ele está fora de contexto. Então, not a verb plus preposition. A C, square, street, avenue, highway. Eu estou falando de rua, avenida e autoestrada. Então, o square, que é praça, not a surface for cars to traffic on. Não é uma superfície para que os carros trafegam nela. Então, o square eu tiro também, está fora de contexto. Letra D, bus, street, train e bicycle. Aqui eu falei sobre meio de transporte e a rua está fora, então not a mean of transportation. O street não é um meio de transporte, então tiro fora também. Aí, across from, wait for, on the corner, in front of. Eu estou falando de preposições de lugar. E o wait for não é preposição de lugar, então not a preposition. Aí eu tiro o wait for. O for é preposição, mas o wait é verbo. Então esse aqui está fora do contexto aqui inserido, tá? Essas são as informações que vocês têm que colocar aí. E por favor, coloquem isso aqui na frente. E se quiser colocar em português, igual eu falei, coloquem também para vocês saberem. É muito bom isso. Exercício 5. Escolha a opção correta. The bank is between the bakery and the cinema. Essa eu já tinha feito para vocês. Eu estou falando que o banco está entre a padaria e o cinema. C. The art gallery is on the corner of Oxford Street and Park Avenue. Então a galeria está na esquina da rua Oxford e da Avenida Park. É isso mesmo. Não tão de frente uma com a outra. Por isso que é on the corner. Na C, the theater is at 43 Lincoln Avenue. Lembra, quando eu tenho o endereço junto com o número do lugar, eu sempre uso o at. Se eu não tivesse o número, aí eu colocaria o on. Na D, the cafeteria is next to our school. A cafeteria é ao lado da nossa escola, então eu circulo next to. Para usar o between, teria que ter os dois lugares, aqui só está falando de um. Aí, the bus stop is across from the supermarket. We just have to cross the street with the bags. Então, aí, olha só como que eu sei que é o across from. O ponto de ônibus é de frente ao supermercado, na travessia
para o supermercado, nós temos que atravessar a rua com as nossas malas. Então, essa explicação aqui de ter que atravessar a rua mostra que é o across from. Se não tem essa informação, eu poderia usar ou uma ou outra, porque não mostrou que eu tinha que atravessar algo. Eu poderia até colocar o in front of, mas é claro, com essa observação aqui do cross the street, eu sei que é o across from. Rotulando as setas, então, turn left, vire à esquerda, go straight ahead, siga em frente, turn right, vire à direita e don't walk, que é não ande. Espera aí até ficar verde para você seguir. Complete então as dicas usando os verbos no imperativo. Então aqui, ó, avoid traveling during rush hour. Evite viajar durante a hora do rush, que é a hora que é muito movimento. Check the front of the train for the correct destination. Cheque a frente, na frente do trem, o itinerário, para você saber o destino correto. Stand on the right when using escalators. Fique à direita, em pé ali à direita, quietinho quando estiver no elevador. Wait for passenger to leave the train before boarding. Espere pelos passageiros saírem do trem para você embarcar. Offer your seat to anyone who is unwell, elderly, pregnant or traveling with small children. Então ofereça o seu assento para aqueles que não estão bem, são mais velhos, grávidas e estão viajando com crianças pequenas. Hold onto the rails if you are standing during your journey. Quer dizer, segure, né, firme se você está viajando em pé na sua jornada. Então mantenha-se ali firme, não fique tentando ficar sem se proteger, que você pode cair. Lembrando que tudo isso daqui, ó, é voltado ao underground. Underground é metrô, utilizado essa expressão lá na Inglaterra, porque nos Estados Unidos é subway. Eu falei do Goy Wild do mundo selvagem, mostrei aqui alguns bichos para vocês, falei dessas questões. Você gosta de animais? Qual é o seu favorito? Que bicho de estimação você tem? Assim vai. Vou pular essa parte. Falei também sobre aqui. Existe algum zoológico na sua cidade? Falei de São Paulo. Aqui não tem. Tem em São Paulo. E ele é muito... Qual que é o mais perto? É esse mesmo de São Paulo. Você já esteve no zoológico? Era sim, já estive. Como foi? Ah, foi bacana. Eu lembro que eu falei que eu me perdi também lá. Mas é assim mesmo. Falei assim, você já viu animais selvagens? Sim, se você vai no zoológico você acaba vendo. E o exercício 2 eu falei também dos 3 maiores zoológicos do mundo, contando do terceiro até o primeiro, tá? O terceiro é o zoológico da Inglaterra, o segundo é o de Singapura e o terceiro é dos Estados Unidos. E de acordo com o texto, a gente tinha que colocar CZ para o zoológico Chester Zoo, SZ para o Singapore Zoo e o SD para San Diego Zoo. Então o primeiro aqui ficou CZ porque tem 5 diferentes exibições mencionadas no texto, é isso mesmo. Depois SD, esse zoológico tem cerca, né, quase 1000 diferentes espécies, isso mesmo. Depois SZ, é o melhor zoológico asiático no mundo. Fechou. Do outro lado, SZ, crianças podem praticar o papel de zelador do zoológico, uma pessoa que trabalha no zoológico quando eles visitam lá. Isso mesmo. Depois, CZ, porque ele é considerado o melhor zoológico no Reino Unido, perdão. E por fim, SD, ele é maior do que... Ele tem mais, né? Na verdade, ele tem mais do que 100 anos de idade. Tem bastante tempo, então. Muito bem. Aqui a gente tinha os animais e colocar... Animais e insetos, é claro. E colocar os nomes. Primeiro, elephant. Depois, butterflies. Depois, penguins. Aqui embaixo, tortoise. Pandas. Frogs. Aqui, bees. Anacondas, toucans. E aqui, ó, interessante é
O que os elefantes geralmente comem? Eles comem grama, folhas e, e coisas de árvores também, tá? E onde eles vivem? Nas pradarias, um lugar onde tem terra, floresta e floresta. As borboletas, quando lagartinha, elas comem folhas e quando borboletas é o néctar das flores e o suco das frutas. E onde elas vivem? Em qualquer habitat sem ser Antártida. E aqui os pinguins, que eles comem? Peixe, lula, molúsculo, e onde eles vivem? Nas praias. As tartarugas, que elas comem? Plantas, cactos, frutas e mais. E onde elas vivem? Nas pradarias ou a uma área vulcânica rochosa. Os pandas, eles comem plantas, bambu e mais outras coisas. E onde eles vivem? Nas florestas. Os sapos, poison frogs, lembrando que são sapos venenosos, poison. E que eles comem? Insetos. E onde eles vivem? Nas florestas úmidas, aquelas mais chuvosas. As abelhas, elas se alimentam de plantas, o néctar e o pólen. E onde elas vivem? Em todo o habitat mesmo, menos na Antártida. As anacondas, elas comem carne. Ó, carnívoro, hein? E onde elas vivem? Próximo à água. E os tucanos? Eles comem frutas, insetos, ovos de outros pássaros, árvores ou sapos de árvore, aqueles sapos menorzinhos, lizard, lagartos e peixe. E onde eles vivem também em floresta chuvosa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.